Olá, hoje nós vamos fazer a nossa máquina como tear. Eu recebi uma blusa para desmanchar e ao desmanchar eu notei o ponto muito interessante. Eu nunca tinha feito daquele tipo e resolvi tentar fazer. Achei muito bonito o resultado e vou mostrar para vocês agora. Estamos tecendo aqui uma amostra normal, coloco a parte da esquerda em suspenso, coloco a parte da direita também em suspenso. Eu vou tirar esses pontos do meio em linha de outra cor. O trabalho vai ser feito aqui no meio. Tiro essas agulhas do trabalho, tiro o carro do suspenso também. Naquele trabalho eram quadrados, então eu tenho 18 pontos tirados, vou fazer 18 carreiras, mas pode ser qualquer tamanho também, não precisa ser exatamente um quadrado. Você testa e vê a quantia de carreiras que fica melhor para você. Eu teço e essa alça que vai ficando aqui no meio precisa ficar assim mesmo. As agulhas estão lá embaixo, então não vai trabalhar por aqui agora. Acabei fazendo 20 carreiras. Eu vou colocar em outra cor, mas depois eu mostro o resultado fazendo na própria cor, na cor do trabalho que está sendo feito. Preciso de um remalhador e preciso de um passador. Eu vou usar essa joaninha, mas pode ser um clipe, pode ser qualquer outro instrumento também que possa servir de passador. Aqui embaixo, nas agulhas que foram tiradas em linha de outra cor, engato o primeiro ponto, faço uma correntinha, espicho esse ponto grandão que deu aqui e coloco nesses postezinhos aqui da máquina para medir o comprimento. Pego o segundo ponto, passo o fio por dentro e dou mais uma laçada, espicho fazendo um ponto espichadão, coloco no postezinho, pego o próximo ponto que foi tirado em linha de outra cor, pego a linha que está avulsa, dou mais uma laçada, coloco lá no postezinho de cima. Faço isso com todas essas agulhas que foram tiradas em linha de outra cor. É para eu medir o comprimento do ponto. Tendo todos os pontos compridos aqui, posso soltá-los dos postezinhos. Vou pegar um a um dentro do meu passador. Fecho o passador. Essas carreiras que ficaram indo e vindo aqui, eu vou usá-las para tecer de duas em duas. Pego o passador, conto duas, passo por trás, deixo duas para cima, duas para baixo. Passo a cada duas carreiras o passador, às vezes por cima, às vezes por baixo. Cheguei aqui em cima, abro o passador
e coloco o ponto espichadão na primeira agulha. Pego o segundo ponto espichado, fecho o passador e agora eu vou tecer ao contrário. O que as carreiras estavam por baixo, eu vou usar por cima. Passo ao contrário para fazer a trama como se fosse um tecido de metro, como se fosse um tear. Coloco na agulha. Próximo ponto. Inverto agora a posição, o que era passado por baixo, agora eu passo por cima. Chegando nas últimas duas carreiras, levo o ponto para dentro da agulha. Trago ela para cima para o ponto espichadão não cair. Vou fazer isso com todas elas. Esses pontos espichados vão dando a trama. E de tempos em tempos, com agulha de crochê ou com algum transportador, vou puxando para eles ficarem mais para o lado direito, porque senão eles vão me atrapalhando para levar. E assim eu vou fazer com todas essas agulhas que estão ainda vagas lá embaixo, levando esse ponto espichadão, levando por meio das carreiras e colocando na agulha vaga. Às vezes é bom fazer blusas, desmanchar blusas que vêm para reforma, porque a gente consegue observar pontos. Eu não imaginava como é que era feito, até que comecei a desmanchar. Que ao desmanchar você percebe o detalhe. E era uma blusa muito bonitinha, só que já estava bem gasta. Assim, eu aprendi um ponto novo, e é bom aprender coisas novas todos os dias, sinal de que a mente ainda está funcionando, apesar da idade. Eu vou chegar no final e já mostro o efeito dele para vocês. E aqui o trabalho que nós fizemos. Percebe uma coisa aqui. Eu deixei um ou dois dos pontos espichados muito justo. Então, ele forma esse defeito aqui. O ideal é que ele esteja no comprimento exato, nem a mais nem a menos. Aqui foi feito em colorido, usando outra cor, que não a cor de fundo. E aqui eu fiz usando a própria linha. Um fio que é colocado da mesma cor. Fica muito bonitinho. Esse é o lado avesso do trabalho, mas ele também pode ser usado no outro lado. Aqui deu para perceber também outro detalhe.
Eu fiz 20 pontos nesse pedaço de baixo por 20 carreiras tecidas. Não saiu um quadrado. Logo, se quiser realmente um quadrado, precisa fazer mais carreiras do que a quantia de pontos que foram tirados. E aqui, no lado direito do trabalho, percebe aqui o detalhe do ponto espichado, também notou-se a falha no lado direito. E aqui embaixo, usando a própria cor. Esse é um trabalho que eu achei muito bonito, aqui em lã grossa. Eu acredito que em lã mais fina, lã industrial, não fique tão bom. O bonito mesmo desse trabalho é deixá-lo assim, com essa aparência mais rústica. E quando é fio industrial, muito fininho, não creio que fique bom. Mas, como eu ainda não fiz o teste, é bom fazer uma amostra também, ok? Essa, então, é a nossa ideia para hoje. Fazer tear na máquina de tricô. Bom trabalho!